Olá pessoal do nono, tudo bem com vocês? Saudade, vamos começar mais uma videoaula com vocês. E assim, gente, na nossa última eu falei um pouquinho sobre o Thomson, né? A questão do raio-x, lembra da mão da esposa dele que ele tirou uma radiografia, né? Eles estavam descobrindo o que era isso ainda, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da radiação, tá? Mas primeiro tem que um outro cientista que foi muito importante, chamado Rutherford, tá? O Mano Ford aqui. Ele foi muito importante porque assim, foi ele que percebeu que a radiação ela tem carga elétrica, tá? Então a gente precisa lembrar o seguinte: lembra daquela história que positivo atrai negativo, negativo atrai positivo, né? É o inverso, né? Que os opostos se atraem. Ele percebeu que existem várias formas de radiação e essas formas de radiação elas possuem carga elétrica, elas possuem corrente elétrica. É importante que vocês leiam, eu não vou ficar lendo coisinha por coisinha aqui, tá? Senão a videoaula fica bem chata e vai ficar longa. Esse não é o, a função dessa videoaula. Essa função é só para explicar de uma forma mais fácil. Mas, por favor, leiam e grifem. A gente tem esse costume em sala de aula. Vamos adequar esse costume também para as nossas videoaulas. Vocês precisam grifar o que for importante, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de radiação, a radiação é uma energia. Tá? E aí tem uma mulher muito importante nessa história, chamada Marie Curie. Ela e o marido dela, o Pierre, foram eles que criaram esse termo radiação, tá? A, a Marie Curie, ela, infelizmente acontece isso, mas ela é uma das poucas mulheres cientistas que ganhou um destaque. Infelizmente, a ciência, a química também não foge disso, né? A química também é uma ciência. Infelizmente, é uma área mais masculina. Mas graças a Deus, de vez em quando aparecem algumas mulheres que são fundamentais. Pra vocês terem ideia, a Marie Curie, ela foi aluna do Pierre. Eles se conheceram na faculdade, o Pierre era professor dela. Eles gostaram deles, né? Acabaram se gostando, casaram. E engraçado é que assim, os dois começaram o estudo juntos. Só que o Pierre estava muito atarefado com as coisas da faculdade e tal. E a Marie, mesmo com o filho já, ela continuou os estudos. Ela fez o estudo praticamente sozinha, tá? E, cara, o mais legal dessa história é que ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. O chato olha até onde vai o machismo. O Nobel, ele não podia ser entregue para mulheres. Olha que absurdo isso. Na primeira vez que ela ganhou, foram avisar o Pierre que o Pierre tinha ganhado. Aí ele falou, não, gente, peraí. Quem fez todo o trabalho foi a minha esposa, a Marie. Eu não posso ganhar um prêmio pelo trabalho que ela fez. Deu o maior rolo. Aí, para conseguir ganhar o prêmio, a comissão do Nobel deu o prêmio em grupo, tá? Para o grupo de pesquisa, ela e o marido. Não deram diretamente para ela. Óbvio que a Marie Curie ficou pé da vida, né? Então, assim, tá bom, vocês não me entregaram? Pera aí. Cara, no ano seguinte, ela ganhou um prêmio Nobel sozinha. Então, assim, meu, além de ser mulher, que era uma coisa inédita pra época, uma mulher participar disso, cara, ela ganhou mais um e agora ganhou sozinha. Então, para mostrar que as mulheres não devem nada para os homens, tá? Então, fico muito feliz quando acontecem esses exemplos e que a mulher consegue mostrar que, olha, eu tô aqui, eu sou tão boa quanto, eu sou melhor do que, tá? Isso é muito importante pra gente, pessoal. E aí, com a descoberta da radioatividade, eles constataram que o modelo de Thomson não era capaz de explicar a emissão de radiação. O Thomson, com aquele modelo dele, não tinha como explicar o que era radiação, tá? E aí, ó, segundo a Marie Curie, relacionava-se à estrutura do átomo, sendo necessária a elaboração de um outro modelo atômico. Então, o modelo Thomson já não era mais viável, tá? De acordo com os trabalhos da Marie. E aí o Rutherford começou a explicar como isso funcionava, tá? O Rutherford ele fez um experimento. Como é que funcionava? Olha aqui para mim nessa parte que eu estou destacando. Ele tinha lá um bloco de chumbo e dentro desse bloco de chumbo ele colocava lá uma quantidade de material radioativo. Perceberam aqui, ó, onde estou apontando com a setinha que tem um buraquinho?
essa caixa de chumbo era toda fechada, só que tinha um buraquinho. E por esse buraquinho ia passar a radiação. A radiação ela não atravessa o chumbo, tá? Quando a radiação saísse daqui, olha o que ele fez, ó. Ele colocou placas carregadas com energia elétrica. Uma era positiva e a outra era negativa. O que acontece? Quando a radiação passava por aqui, ele conseguiu identificar 3 formas de radiação. Radiação alfa, beta e gama. Olhando para esse desvio, estão vendo que ela está desviando aqui, gente? Olhando para esses desvios, ele já conseguiu perceber algumas características. A radiação alfa, como ela desviou para o lado negativo, lembra que os opostos se atraem? Então isso quer dizer que a radiação alfa ela é positiva. A radiação beta desviou para o lado positivo, não é isso? Então se ela desviou para o lado positivo, a beta é negativa. Mas olha a gama aqui. A gama ela passou reto. Então, a gama ela não tem carga elétrica. Tá? Ela é uma forma de radiação que não tem carga elétrica. Então, ela não vai ser desviada por esse experimento. Ok? Esses pontinhos aqui, ó, já destaquem no livro de vocês. Está falando mais ou menos isso que eu acabei de comentar. Certo? Uma outra experiência que também foi bastante, ó, foi bastante importante. Com a descoberta dessas radiações, Rutherford buscou desenvolver uma série de experimentos utilizando partículas alfa e folhas finas de metal. Em 1909, ele e seus assistentes, o Ernest Mersdale e o Hans Geiger, esse Geiger aqui, né, contador Geiger de partículas radioativas e tal, bombardeiam uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa provenientes de um material radioativo. Então foi uma experiência semelhante a essa, só que aqui o que eles fizeram? O mesmo esquema da caixa de chumbo, a radiação saindo, tem um buraco nesse antipar aqui, ó, anteparo de detecção, e tem uma lâmina fininha de ouro. Qual que é a ideia aqui? Vocês estão vendo que alguns raios passaram reto e outros refletiram? Então isso mostra que o átomo ele não é maciço, ele tem espaços vazios. Por quê? Porque se o raio passou, ele atravessou o átomo? Não, ele conseguiu passar por ali. Isso quer dizer que existiam espaços vazios dentro dos átomos, tá? E óbvio que se ele bateu em alguma coisa, ele refletiu. Então quando bate alguma coisa em algum lugar, não cai. Então, por isso que alguns feixes, olhando aqui de cima, por isso que alguns feixes, quando batem direto nos átomos, são refletidos. Ok? Vamos lá. Aí, qual foi a ideia do Rutherford? Vamos resumir um pouquinho. O átomo ele tem uma região que é bem vazia, chamada eletrosfera. E na eletrosfera tem lá pontinhos soltos, que são os elétrons. E no núcleo ficam as cargas positivas, que são os prótons. Então, a diferença do Thomson para o Rutherford. Thomson, o átomo era maciço, indivisível. Para o Rutherford, o átomo não é maciço, tá? Ele tem um espaço vazio e tem cargas positivas e negativas, os prótons no meio e os elétrons em volta na eletrosfera. Tudo bem? Um pouco depois, apareceu mais um cientista, o Niels Bohr, ó, o bonitão aqui trabalhando. O Bohr ele percebeu que, tudo bem, concordo com a experiência do Rutherford, tem lá um espaço, tem os elétrons sobrevoando, se movimentando em volta do núcleo, tá, onde tem os prótons. Só que assim, será que isso é desordenado? É solto ali dentro? Será que tem uma organização, né? Como é que funciona isso? O Bohr ele percebeu que tem um jeito de organizar assim, tá? Foi ele que percebeu que na eletrosfera existem camadas. Por favor, já grifem no livro de vocês todos esses pontinhos aqui, tudo bem? O que acontece? A eletrosfera ela tem camadas. K, L, M, N, O, P, Q, em ordem alfabética, assim mesmo, tá? E essas camadas, as camadas eletrônicas, né, ou níveis de energia, foi o que o Bohr concluiu, deu esse nome para ela. E aí esse modelo ampliava, né, a ideia do Rutherford, então ele pode ser chamado de Rutherford-Bohr. Tá? Olha aqui no destacado. Então eu tenho lá o núcleo, eu tenho
camadas. E detalhe, o Bohr percebeu que os elétrons, quando eles estão muito próximos do núcleo, eles giram muito rápido, eles estão carregando a energia deles. E aí, se ele está girando muito rápido, cada camada tem um limite de elétrons, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Então, como ele está muito rápido, ele está com muita energia, ele quer afastar do centro. Então, os elétrons, eles pulam de camada. Isso nós chamamos de salto quântico. Tá? Eles ficam pulando, quanto mais energia, mais próximo do centro, só que aí eles vão pulando para as camadas mais externas. Só que nessa de pular para uma próxima camada, ele perde energia, ele vai ficando mais lento. Então quando ele chega lá na última camada, ele já está ficando mais lento, o núcleo começa a atrair ele de volta. Então, se ele está lento, ele volta para a camada mais próxima do núcleo. Se ele está muito rápido, porque está próximo do núcleo, ele começa a saltar para fora. Isso é o salto quântico. Toda vez que tem um salto quântico, vai gerar energia. Tá? Isso daí é um pouco de liberação de energia, tudo bem? É uma forma de radiação, mas bem fraca. E ainda tem um detalhe. Para continuar o experimento do Bohr, né, essa questão das camadas, dos níveis de energia, o cientista James Chadwick propôs a existência de uma partícula subatômica sem carga. Lembra? Tem o nêutron, eu já tinha explicado o nêutron para vocês. Só que até então o Bohr ele só considerava partículas positivas e partículas negativas. Foi o Chadwick que percebeu que existia uma terceira partícula, o nêutron. O nêutron não tem carga elétrica. Tá? Por que isso foi importante? Porque lembra que os opostos se atraem? Mas se eles são iguais, eles deveriam se repelir, não é isso? Então, como é que explicar, por exemplo, um monte de prótons, um agarradinho no outro no núcleo? Se são todos positivos, eles tinham que se repelir. Isso não acontece, por quê? Porque tem os nêutrons. A carga ela é um pouquinho diminuída dos prótons, então eles não têm força suficiente para se repelir. Tá? Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho do acelerador de partículas. Tá? Quem gosta dos super-heróis e tal, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Um acelerador de partículas, o que ele vai fazer? Ele pega os elétrons e faz eles se movimentarem de uma forma absurdamente rápida, próxima da velocidade da luz. Tá? Então você pega um elétron, coloca ele está dentro do acelerador de partícula, ele sai a quase 300 mil km por segundo. Tá? E dá ao nome autoexplicativo, acelerador de partículas. Qual que é a ideia desse acelerador? Recriar aquela história do Big Bang, tá? Que o universo surgiu de uma explosão, lembra disso? A gente já conversou bastante. Então, assim, com o acelerador de partícula, a gente consegue perceber que os nêutrons, os elétrons, os prótons, eles são feitos de partículas ainda menores. Tá? A gente vai ficar nessa história, do que é feito uma coisa, do que é feito outra, a gente pode ficar nessa história e não tem fim, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte, que quando os elétrons batem uns nos outros, geram muita energia, tá? E aí, daí que vem a história da bomba nuclear, né, que bate lá, um elétron bate no núcleo, o núcleo explode, solta mais nêutrons, vira uma confusão, lembra do efeito da reação em cadeia? A gente já conversou sobre isso em sala. Ok? Então, na próxima aula, eu vou começar a fazer uma revisãozinha aqui, tá? Revisão não, desculpa, gente, me perdi aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as atividades. Eu vou colocar na descrição do nosso vídeo de hoje o que vocês vão fazer, tá? de atividade. E aí, na próxima aula, a gente já começa a fazer a correção dessas atividades, tudo bem? Então, gente, obrigado. Abraço para todo mundo. Fiquem na casa de vocês. E vamos dando sequência para o conteúdo por aqui, ok? Abraço, gente.